Lançado em 2010, Rápida Vingança Faster é um filme que mistura ação, suspense e elementos de drama policial. Dirigido por George Tillman Jr. e Errol Longa, apresenta Dwayne Johnson em um papel que, na época, marcou um ponto importante em sua carreira. Até então, Johnson vinha alternando entre comédias e filmes de ação mais leves, mas aqui assume um protagonista sombrio e intenso, e movido por um único objetivo: vingança. Essa mudança de tom também ajudou a consolidar sua imagem como o astro capaz de sustentar tramas mais pesadas e com um teor dramático mais denso. A narrativa parte de uma premissa relativamente simples, mas que se desdobra em camadas interessantes. Após cumprir 10 anos de prisão, Driver Johnson sai determinado a executar uma lista de pessoas responsáveis pela morte de seu irmão. O assassinato ocorreu durante um assalto mal-sucedido, e desde aquele dia o personagem vive consumido pela necessidade de justiça, menos ou melhor, de vingança. Essa motivação é direta, sem rodeios, e se torna a espinha dorsal do filme. O roteiro, escrito por Tony e Joe Gayton, não se limita apenas a mostrar uma caçada de um homem contra seus inimigos. Ao contrário, ele insere obstáculos e subtramas que enriquecem o caminho de Driver. Logo nos primeiros minutos, percebemos que ele não é o único caçador nesse jogo mortal. Há também um policial veterano, Billy Bob Thornton, prestes a se aposentar, mas que esconde segredos e uma personalidade ambígua. Além dele, surge um assassino de aluguel, Oliver Jackson Quinn, jovem, arrogante, obcecado por superar desafios e viciado na adrenalina de suas missões. Essa tríade de personagens cria um interessante jogo de perseguição em múltiplas direções. Driver busca seus alvos, enquanto é caçado pelo matador contratado e observado pelo policial. Essa estrutura, apesar de aparentemente simples, permite que o filme brinque com a ideia de caça e caçador de maneira circular, onde cada um desses homens em diferentes momentos se torna tanto perseguidor quanto perseguido. Visualmente, o filme opta por uma estética crua e seca. As cores são mais frias, com predomínio de tons acinzentados e terrosos, que refletem a aridez emocional do protagonista. Há pouca exuberância visual, e isso parece intencional. O foco está nas ações e nas expressões dos personagens, não em cenários grandiosos ou explosões espetaculares. Essa abordagem dá ao longa uma atmosfera mais realista, quase como um faroeste moderno, onde as estradas abertas e solitárias substituem as ruas movimentadas das grandes metrópoles. A direção de George Tillman Jr. é objetiva, evita de câmera lenta ou cortes desnecessários. As cenas de ação são rápidas e impactantes, transmitindo a brutalidade e a determinação de Driver. Ao mesmo tempo, o filme não tem medo de desacelerar para explorar diálogos e revelar pequenas pistas sobre o passado dos personagens. Essa alternância de ritmo mantém o espectador atento e reforça o clima de tensão constante. A trilha sonora, composta por Clint Mansell, é outro elemento importante para o tom do filme. Mansell, conhecido por trabalhos marcantes, como Requiem para um Sonho e Cisne Negro, entrega aqui uma música menos grandiosa, mas eficiente. Seus temas ajudam a criar um clima de suspense e melancolia, acompanhando a jornada de Driver, como se fosse uma batida constante, quase como um cronômetro, marcando o tempo até que todos os acertos de conta se completem. O mais interessante, no entanto, é perceber como Rápida Vingança consegue, dentro de sua simplicidade estrutural, explorar dilemas morais. A história não é apenas sobre um homem matando aqueles que o traíram, ela também levanta questões sobre redenção, culpa e a possibilidade, ou não, de quebrar ciclos de violência. O policial veterano, por exemplo, é um personagem com camadas contraditórias. Embora tenha a função de impedir crimes, ele próprio carrega um histórico problemático. O matador de aluguel, por sua vez, vive um conflito interno sobre seu estilo de vida, questionando até quando conseguirá sustentar sua busca por perigo. Esse conjunto de elementos coloca Rápida Vingança em um lugar interessante no gênero de ação. Ele não é apenas um filme de tiros, mas um estudo sobre homens à beira do limite, cada um tentando, à sua maneira, lidar com seus próprios fantasmas. E é exatamente essa mistura entre ação direta e nuances dramáticas que vamos aprofundar. Nos próximos blocos desta análise, um dos pontos que mais sustentam Rápida Vingança é a construção de seus personagens. Apesar de o roteiro ser econômico em diálogos, cada figura central tem traços definidos e motivações claras, reveladas pouco a pouco. Essa abordagem permite que o espectador vá preenchendo as lacunas com base em pistas visuais, olhares e escolhas durante a narrativa. Comecemos por Driver ou protagonista. Logo de saída, o filme deixa claro
que ele não é um herói convencional. Sua primeira ação após a saída da prisão, dirigir até o endereço e executar um homem sem hesitação. Estabelece um tom sombrio e sem espaço para a piedade. Essa cena inicial é importante porque quebra qualquer expectativa de mocinho no sentido tradicional. Driver não quer negociar, não quer ouvir justificativas. Ele está ali para cumprir uma lista e só vai parar quando todos estiverem mortos. Essa frieza, no entanto, é fruto de um trauma profundo. Ao longo do filme, flashes do assalto mal-sucedido revelam o momento em que seu irmão foi morto e ele mesmo ficou à beira da morte, testemunhando a traição daqueles em quem confiava, o sentimento de dívida para com o irmão e a impossibilidade de seguir em frente sem fazer justiça, menos se torna o combustível de toda sua jornada. Em contraste, temos o policial veterano, interpretado por Billy Bob Thornton. Chamado apenas de cop policial, ele está perto da aposentadoria, mas seu estado físico debilitado e o vício em drogas mostram um homem em decadência. Cop é um personagem ambíguo. Por um lado, cumpre seu trabalho e tenta investigar a série de assassinatos cometidos por Driver. Por outro, não hesita em quebrar regras e se envolver em situações moralmente duvidosas. Sua relação com a família é quase inexistente, e há um ar de resignação em sua postura, como se ele já soubesse que está na reta final de sua vida e não tivesse muito a perder. Essa característica o torna imprevisível ou que o adiciona tensão aos encontros com Driver. Já o matador de aluguel, interpretado por Oliver Jackson Cohen, é o contraponto mais estilizado da trama. Jovem, rico e egocêntrico, ele encara o ato de matar como um esporte radical, diferente de Driver, que mata por vingança, ou de Cop, que atua dentro de uma profissão. O matador age por puro prazer e pelo desafio de superar adversários difíceis. Sua rotina é marcada por treinos intensos, carros de luxo e um relacionamento com uma noiva que aos poucos começa a questionar o estilo de vida dele. Esse personagem é fundamental para criar uma camada extra de tensão. Ele não apenas tenta eliminar Driver, mas também quer provar para si mesmo que é capaz de derrotar alguém tão determinado. O interessante é como o roteiro posiciona esses três homens em uma espécie de triângulo moral. Cada um tem suas próprias regras e justificativas para matar, mas nenhuma delas é inteiramente defensável. Driver acredita que está fazendo justiça, mas seus métodos são implacáveis. Capt supostamente busca a lei, mas muitas vezes age fora dela. O matador vê a vida humana como um obstáculo em seu jogo pessoal, sem peso emocional nas mortes que comete. Essa sobreposição de motivações cria um jogo de espelhos. Todos são caçadores e presas ao mesmo tempo, além dos protagonistas. Há personagens secundários que ajudam a aprofundar a trama. A ex-namorada de Driver, por exemplo, aparece em um momento crucial para lembrar ao público que ele já teve uma vida normal, com amor e esperança. Sua recusa em retomar o contato reforça o isolamento emocional dele. Há também a esposa do policial, que representa o peso das consequências de suas escolhas, e a noiva do matador, que simboliza uma possível saída para a vida de violência, mas que ele ainda não está pronto para aceitar. Essa atenção aos detalhes dos personagens é o que impede Rápida Vingança de ser apenas mais um filme de ação genérico. Cada decisão tomada tem um peso narrativo, e cada confronto vai além do simples embate físico. É também um choque de valores, histórias e feridas abertas. Isso prepara o terreno para que, nos blocos seguintes, possamos explorar como essas motivações influenciam o ritmo do filme, as escolhas de direção e os momentos de virada na narrativa. Lançado em 2010, Rápida Vingança Faster é um filme que mistura ação, suspense e elementos de drama policial. Dirigido por George Tillman Jr. e Eru Longa, apresenta Dwayne Johnson em um papel que, na época, marcou um ponto importante em sua carreira. Até então, Johnson vinha alternando entre comédias e filmes de ação mais leves, mas aqui assume um protagonista sombrio, intenso e movido por um único objetivo: vingança. Essa mudança de tom também ajudou a consolidar sua imagem como astro capaz de sustentar tramas mais pesadas e com um teor dramático mais denso. A narrativa parte de uma premissa relativamente simples, mas que se desdobra em camadas interessantes. Após cumprir 10 anos de prisão, Driver Johnson sai determinado a executar uma lista de pessoas responsáveis pela morte de seu irmão. O assassinato ocorreu durante um assalto mal-sucedido, e desde aquele dia, o personagem vive consumido pela necessidade de justiça menos ou melhor, de vingança. Essa motivação é direta, sem rodeios, e se torna a espinha dorsal do filme. O roteiro, escrito por Tony Joe Gatton,
não se limita apenas a mostrar uma caçada de um homem contra seus inimigos. Ao contrário, ele insere obstáculos e subtramas que enriquecem o caminho de Driver. Logo nos primeiros minutos, percebemos que ele não é o único caçador nesse jogo mortal. Há também um policial veterano, Billy Bob Thornton, prestes a se aposentar, mas que esconde segredos e uma personalidade ambígua. Além dele, surge um assassino de aluguel, Oliver Jackson Cohen, jovem, arrogante, obcecado por superar desafios e viciado na adrenalina de suas missões. Essa tríade de personagens cria um interessante jogo de perseguição em múltiplas direções. Driver busca seus alvos, enquanto é caçado pelo matador contratado e observado pelo policial. Essa estrutura, apesar de aparentemente simples, permite que o filme brinque com a ideia de caça e caçador de maneira circular, onde cada um desses homens, em diferentes momentos, se torna tanto perseguidor quanto perseguido, visualmente. O filme opta por uma estética crua e seca. As cores são mais frias, com predomínio de tons acinzentados e terrosos, que refletem a aridez emocional do protagonista. Há pouca exuberância visual, e isso parece intencional. O foco está nas ações e nas expressões dos personagens, não em cenários grandiosos ou explosões espetaculares. Essa abordagem dá ao longa uma atmosfera mais realista, quase como um faroeste moderno, onde as estradas abertas e solitárias substituem as ruas movimentadas das grandes metrópoles. A direção de George Tillman Jr. é objetiva, evitando de câmera lenta ou cortes desnecessários. As cenas de ação são rápidas e impactantes, transmitindo a brutalidade e a determinação de Driver. Ao mesmo tempo, o filme não tem medo de desacelerar para explorar diálogos e revelar pequenas pistas sobre o passado dos personagens. Essa alternância de ritmo mantém o espectador atento e reforça o clima de tensão constante. A trilha sonora, composta por Clint Mansell, é outro elemento importante para o tom do filme. Mansell, conhecido por trabalhos marcantes como Requiem, Para um Sonho e Cisne Negro, entrega aqui uma música menos grandiosa, mas eficiente. Seus temas ajudam a criar um clima de suspense e melancolia, acompanhando a jornada de Driver como se fosse uma batida constante, quase como um cronômetro, marcando o tempo até que todos os acertos de contas se completem. O mais interessante, no entanto, é perceber como Rápida Vingança consegue, dentro de sua simplicidade estrutural, explorar dilemas morais. A história não é apenas sobre um homem matando aqueles que o traíram. Ela também levanta questões sobre redenção, culpa e a possibilidade, ou não, de quebrar ciclos de violência. O policial veterano, por exemplo, é um personagem com camadas contraditórias. Embora tenha a função de impedir crimes, ele próprio carrega um histórico problemático. O matador de aluguel, por sua vez, vive um conflito interno sobre seu estilo de vida, questionando até quando conseguirá sustentar sua busca por perigo. Esse conjunto de elementos coloca Rápida Vingança em um lugar interessante no gênero de ação. Ele não é apenas um filme de tiros, mas um estudo sobre homens à beira do limite, cada um tentando, à sua maneira, lidar com seus próprios fantasmas. E é exatamente essa mistura entre ação direta e nuances dramáticas que vamos aprofundar. Nos próximos blocos desta análise, um dos pontos que mais sustentam Rápida Vingança é a construção de seus personagens. Apesar de o roteiro ser econômico em diálogos, cada figura central tem traços definidos e motivações claras, reveladas pouco a pouco. Essa abordagem permite que o espectador vá preenchendo as lacunas com base em pistas visuais, olhares e escolhas durante a narrativa. Comecemos por Driver ou protagonista. Logo de Seda. O filme deixa claro que ele não é um herói convencional. Sua primeira ação após a saída da prisão, dirigir até um endereço e executar um homem sem hesitação, estabelece um tom sombrio e sem espaço para piedade. Essa cena inicial é importante porque quebra qualquer expectativa de mocinho, no sentido tradicional. Driver não quer negociar, não quer ouvir justificativas. Ele está ali para cumprir uma lista e só vai parar quando todos estiverem mortos. Essa frieza, no entanto, é fruto de um trauma profundo. Ao longo do filme, flashes do assalto mal-sucedido revelam o momento em que seu irmão foi morto, e ele mesmo ficou à beira da morte, testemunhando a traição daqueles em quem confiava, o sentimento de dívida para com o irmão e a impossibilidade de seguir em frente sem fazer justiça menos se torna o combustível de toda a sua jornada. Em contraste, temos o policial veterano, interpretado por Billy Bob Thornton, chamado apenas de cop policial. Ele está perto da aposentadoria, mas seu estado físico debilitado e o vício em drogas
mostra um homem em decadência. Cop é um personagem ambíguo. Por um lado, cumpre seu trabalho e tenta investigar a série de assassinatos cometidos por Driver. Por outro, não hesita em quebrar regras e se envolver em situações moralmente duvidosas. Sua relação com a família é quase inexistente, e há um ar de resignação em sua postura, como se ele já soubesse que está na reta final de sua vida e não tivesse muito a perder. Essa característica o torna imprevisível ou que o adiciona tensão aos encontros com Driver. Já o matador de aluguel, interpretado por Oliver Jackson Quinn, é o contraponto mais estilizado da trama. Jovem, rico e egocêntrico, ele encara o ato de matar como um esporte radical, diferente do Driver, que mata por vingança, ou de Cop, que atua dentro de uma profissão. O matador age por puro prazer e pelo desafio de superar adversários difíceis. Sua rotina é marcada por treinos intensos, carros de luxo e um relacionamento com uma noiva que aos poucos começa a questionar o estilo de vida dele. Esse personagem é fundamental para criar uma camada extra de tensão. Ele não apenas tenta eliminar Driver, mas também quer provar para si mesmo que é capaz de derrotar alguém tão determinado. Interessante é como o roteiro posiciona esses três homens em uma espécie de triângulo moral. Cada um tem suas próprias regras e justificativas para matar, mas nenhuma delas é inteiramente defensável. Driver acredita que está fazendo justiça, mas seus métodos são implacáveis. Captain supostamente busca a lei, mas muitas vezes age fora dela. O matador vê a vida humana como obstáculo em seu jogo pessoal, sem peso emocional nas mortes que comete. Essa sobreposição de motivações cria um jogo de espelhos. Todos são caçadores e presas ao mesmo tempo, além dos protagonistas. Há personagens secundários que ajudam a aprofundar a trama. A ex-namorada de Driver, por exemplo, aparece em um momento crucial para lembrar ao público que ele já teve uma vida normal, com amor e esperança. Sua recusa em retomar o contato reforça o isolamento emocional dele. Há também a esposa do policial, que representa o peso das consequências de suas escolhas, e a noiva do matador, que simboliza uma possível saída para a vida de violência, mas que ele ainda não está pronto para aceitar. Essa atenção aos detalhes dos personagens é o que impede Rápida Vingança de ser apenas mais um filme de ação genérico. Cada decisão tomada tem um peso narrativo, e cada confronto vai além do simples embate físico. É também um choque de valores, histórias e feridas abertas. Isso prepara o terreno para que nos blocos seguintes possamos explorar como essas motivações influenciam o ritmo do filme. As escolhas de direção e os momentos de virada na narrativa. A estrutura narrativa de Rápida Vingança é construída como uma série de etapas quase ritualísticas, refletindo o método implacável de Driver. Cada capítulo de sua jornada é marcado por uma execução planejada, criando um padrão que, ao mesmo tempo, satisfaz o público com a previsibilidade da próxima vítima e mantém a atenção pela incerteza de como e quando o encontro. O roteiro utiliza uma cadência deliberada. Após cada assassinato, a história desacelera, abrindo espaço para o avanço das investigações de Cop e para o desenvolvimento do jogo de caça do matador de aluguel. Um aspecto notável é a forma como o filme introduz pistas visuais antes dos confrontos. Muitas vezes vemos breves cenas das futuras vítimas em sua rotina, o que humaniza esses personagens antes de serem alvos. Isso cria um dilema moral no espectador. Por mais que saibamos que eles participaram da morte do irmão de Driver, também percebemos que, em alguns casos, essas pessoas seguiram caminhos diferentes depois do crime. Um exemplo marcante é a cena em que Driver confronta um homem que se tornou pastor, aparentemente arrependido do passado. Aqui, a tensão não vem apenas do risco físico, mas também do embate interno de Driver. Será que ele pode? Lançado em 2010, Rápida Vingança Faster é um filme que mistura ação, suspense e elementos de drama policial. Dirigido por George Manjuna e Ahu Longa, apresenta Dwayne Johnson em um papel que, na época, marcou um ponto importante em sua carreira. Até então, Johnson vinha alternando entre comédias e filmes de ação mais leves. Mas aqui assume um protagonista sombrio, intenso e movido por um único objetivo: vingança. Essa mudança de tom também ajudou a consolidar sua imagem como astro capaz de sustentar tramas mais pesadas e com um teor dramático mais denso. A narrativa parte de uma premissa relativamente simples, mas que se desdobra em camadas interessantes. Após cumprir 10 anos de prisão, Driver Johnson sai determinado a executar uma lista de pessoas responsáveis pela morte de seu irmão. O assassinato ocorreu durante um assalto mal-sucedido, e desde aquele dia, o personagem vive consumido pela
necessidade de justiça menos ou melhor, de vingança. Essa motivação é direta, sem rodeios, e se torna a espinha dorsal do filme. O roteiro, escrito por Tony Joe Gatton, não se limita apenas a mostrar uma caçada de um homem contra seus inimigos. Ao contrário, ele insere obstáculos e subtramas que enriquecem o caminho de Driver. Logo nos primeiros minutos, percebemos que ele não é o único caçador nesse jogo mortal. Há também um policial veterano, Billy Bob Thornton, prestes a se aposentar, mas que esconde segredos, e uma personalidade ambígua. Além dele surge um assassino de aluguel, Oliver Jackson Cohen, jovem, arrogante, obcecado por superar desafios e viciado na adrenalina de suas missões. Essa tríade de personagens cria um interessante jogo de perseguição em múltiplas direções. Driver busca seus alvos, enquanto é caçado pelo matador contratado e observado pelo policial. Essa estrutura, apesar de aparentemente simples, permite que o filme brinque com a ideia de caça e caçador de maneira circular, onde cada um desses homens em diferentes momentos se torna tanto perseguidor quanto perseguido. Visualmente, o filme opta por uma estética crua e seca. As cores são mais frias, com predomínio de tons acinzentados e terrosos, que refletem a aridez emocional do protagonista. Há pouca exuberância visual, e isso parece intencional. O foco está nas ações e nas expressões dos personagens, não em cenários grandiosos ou explosões espetaculares. Essa abordagem dá ao longa uma atmosfera mais realista, quase como um faroeste moderno, onde as estradas abertas e solitárias substituem as ruas movimentadas das grandes metrópoles. A direção de George Tillman Jr. é objetiva, evitando o de câmera lenta ou cortes desnecessários. As cenas de ação são rápidas e impactantes, transmitindo a brutalidade e a determinação de Driver. Ao mesmo tempo, o filme não tem medo de desacelerar para explorar diálogos e revelar pequenas pistas sobre o passado dos personagens. Essa alternância de ritmo mantém o espectador atento e reforça o clima de tensão constante. A trilha sonora, composta por Clint Mansell, é outro elemento importante para o tom do filme. Mansell, conhecido por trabalhos marcantes como Hacking, Para um Sonho e Cisne Negro, entrega aqui uma música menos grandiosa, mas eficiente. Seus temas ajudam a criar um clima de suspense e melancolia, acompanhando a jornada de Driver como se fosse uma batida constante, quase como um cronômetro, marcando o tempo até que todos os acertos de contas se completem. O mais interessante, no entanto, é perceber como Rápida Vingança consegue, dentro de sua simplicidade estrutural, explorar dilemas morais. A história não é apenas sobre um homem matando aqueles que o traíram. Ela também levanta questões sobre redenção, culpa e a possibilidade ou não de quebrar ciclos de violência. O policial veterano, por exemplo, é um personagem com camadas contraditórias. Embora tenha a função de impedir crimes, ele próprio carrega um histórico problemático. O matador de aluguel, por sua vez, vive um conflito interno sobre seu estilo de vida, questionando até quando conseguirá sustentar sua busca por perigo. Esse conjunto de elementos coloca a Rápida Vingança em um lugar interessante no gênero de ação. Ele não é apenas um filme de tiros, mas um estudo sobre homens à beira do limite, cada um tentando, à sua maneira, lidar com seus próprios fantasmas, e é exatamente essa mistura entre ação direta e nuances dramáticas que vamos aprofundar. Nos próximos blocos desta análise, um dos pontos que mais sustentam Rápida Vingança é a construção de seus personagens. Apesar de o roteiro ser econômico em diálogos, cada figura central tem traços definidos e motivações claras, reveladas pouco a pouco. Essa abordagem permite que o espectador vá preenchendo as lacunas com base em pistas visuais, olhares e escolhas durante a narrativa. Comecemos por Driver, ou protagonista. Logo do cedo, o filme deixa claro que ele não é um herói convencional. Sua primeira ação após a saída da prisão, dirigir até um endereço e executar um homem sem hesitação, estabelece um tom sombrio e sem espaço para piedade. Essa cena inicial é importante porque quebra qualquer expectativa de mocinho no sentido tradicional. Driver não quer negociar, não quer ouvir justificativas, ele está ali para cumprir uma lista e só vai parar quando todos estiverem mortos. Essa frieza, no entanto, é fruto de um trauma profundo. Ao longo do filme, flashes do assalto mal-sucedido revelam um momento em que seu irmão foi morto, e ele mesmo ficou à beira da morte, testemunhando a traição daqueles em quem confiava. O sentimento de dívida para com o irmão e a impossibilidade de seguir em frente sem fazer justiça, menos se torna o combustível de toda a sua jornada.
Em contraste, temos o policial veterano interpretado por Billy Bob Thornton, chamado apenas de cop policial. Ele está perto da aposentadoria, mas seu estado físico debilitado e o vício em drogas mostram um homem em decadência. Cop é um personagem ambíguo. Por um lado, cumpre seu trabalho e tenta investigar a série de assassinatos cometidos por Driver. Por outro, não hesita em quebrar regras e se envolver em situações moralmente duvidosas. Sua relação com a família é quase inexistente, e há um ar de resignação em sua postura, como se ele já soubesse que está na reta final de sua vida e não tivesse muito a perder. Essa característica o torna imprevisível ou que o adiciona tensão aos encontros com Driver. Já o matador de aluguel, interpretado por Oliver Jackson Cohen, é o contraponto mais estilizado da trama. Jovem, rico e egocêntrico, ele encara o ato de matar como um esporte radical. Diferente de Driver, que mata por vingança, ou de Cop, que atua dentro de uma profissão. O matador age por puro prazer e pelo desafio de superar adversários difíceis. Sua rotina é marcada por treinos intensos, carros de luxo e um relacionamento com uma noiva que, aos poucos, começa a questionar o estilo de vida dele. Esse personagem é fundamental para criar uma camada extra de tensão. Ele não apenas tenta eliminar Driver, mas também quer provar para si mesmo que é capaz de derrotar alguém tão determinado. O interessante é como o roteiro posiciona esses três homens em uma espécie de triângulo moral. Cada um tem suas próprias regras e justificativas para matar, mas nenhuma delas é inteiramente defensável. Driver acredita que está fazendo justiça, mas seus métodos são implacáveis. Cop supostamente busca a lei, mas muitas vezes age fora dela. O matador vê a vida humana como um obstáculo em seu jogo pessoal, sem peso emocional nas mortes que comete. Essa sobreposição de motivações cria um jogo de espelhos. Todos são caçadores e presas ao mesmo tempo. Além dos protagonistas, há personagens secundários que ajudam a aprofundar a trama. A ex-namorada de Driver, por exemplo, aparece em um momento crucial para lembrar ao público que ele já teve uma vida normal, com amor e esperança. Sua recusa em retomar o contato reforça o isolamento emocional dele. Há também a esposa do policial, que representa o peso das consequências de suas escolhas, e a noiva do matador, que simboliza uma possível saída para a vida de violência, mas que ele ainda não está pronto para aceitar. Essa atenção aos detalhes dos personagens é o que impede Rápida Vingança de ser apenas mais um filme de ação genérico. Cada decisão tomada tem um peso narrativo, e cada confronto vai além do simples embate físico. É também um choque de valores, histórias e feridas abertas. Isso prepara o terreno para que nos blocos seguintes possamos explorar como essas motivações influenciam o ritmo do filme, as escolhas de direção e os momentos de virada na narrativa. A estrutura narrativa de Rápida Vingança é construída como uma série de etapas quase ritualísticas, refletindo o método implacável de Driver. Cada capítulo de sua jornada é marcado por uma execução planejada, criando um padrão que, ao mesmo tempo, satisfaz o público com a previsibilidade da próxima vítima e mantém a tensão pela incerteza de como e quando o encontro vai ocorrer. O roteiro utiliza uma cadência deliberada após cada assassinato. A história desacelera, abrindo espaço para o avanço das investigações de Cop e para o desenvolvimento do jogo de caça do matador de aluguel. Um aspecto notável é a forma como o filme introduz pistas visuais antes dos confrontos. Muitas vezes vemos breves cenas das futuras vítimas em sua rotina, o que humaniza esses personagens antes de serem alvos. Isso cria um dilema moral no espectador. Por mais que saibamos que eles participaram da morte do irmão de Driver, também percebemos que, em alguns casos, essas pessoas seguiram caminhos diferentes depois do crime. Um exemplo marcante é a cena em que Driver confronta um homem que se tornou pastor, aparentemente arrependido do passado. Aqui, a tensão não vem apenas do risco físico, mas também do embate interno de Driver. Será que ele pode abrir mão de sua vingança diante de alguém que de fato mudou? As cenas de ação são filmadas de forma seca, sem exageros de edição. Em vez de cortes frenéticos, a direção opta por planos mais longos, permitindo que a brutalidade seja sentida. De forma quando o Driver ataca, ele o faz com uma eficiência quase mecânica, sem diálogos desnecessários. Essa abordagem reforça o tom sombrio e realista do filme, evitando que a violência se torne um espetáculo visual e mantendo-a como uma consequência inevitável das escolhas dos personagens. O paralelo entre as ações de Driver e a perseguição, conduzida por Cop, é um dos motores da narrativa. Cop segue as pistas com um método menos ágil, prejudicado por sua condição física e dependência química,
mas compensado por sua astúcia e experiência. Suas cenas de investigação são mais lentas e introspectivas, criando um contraste de ritmo que impede o filme de se tornar um fluxo contínuo de violência. Em vários momentos, o público é levado a acreditar que Cop está sempre um passo atrás, menos, até que pequenas revelações mostrem que ele sabe mais do que aparenta. Já O Matador de Aluguel é responsável por injetar um elemento mais estilizado e imprevisível na narrativa. Suas tentativas de eliminar Driver são coreografadas com mais ênfase na estética visual, destacando seu estilo de vida luxuoso e seu prazer pelo perigo. Uma das sequências mais memoráveis é a perseguição de carro em alta velocidade, onde não apenas a habilidade de direção é colocada à prova, mas também a determinação de ambos. Essa cena contrasta diretamente com os confrontos diretos de Driver, revelando que cada personagem vive a violência de forma diferente. Para Driver, é um fardo. Para o Matador, é um jogo. O roteiro também utiliza a alternância de pontos de vista para manter a tensão. Muitas vezes acompanhamos a história pela perspectiva de um personagem até um ponto crítico, e antes do clímax, a narrativa corta para outro núcleo. Esse recurso mantém o suspense e estimula o público a antecipar. Além disso, a interseção gradual das trajetórias, Driver, Cop e o Matador menos, cria uma inevitabilidade dramática. Sabemos que eles irão colidir, mas não sabemos em quais circunstâncias e quem sobreviverá. Outro mérito da estrutura é evitar reviravoltas forçadas. Embora haja revelações importantes no terceiro ato, elas são preparadas com sutileza desde o início. Pequenos detalhes, como olhares, conversas rápidas e objetos em cena, se revelam pistas sobre a verdadeira extensão das conexões entre os personagens. Isso torna o clímax mais satisfatório, pois não depende de um truque repentino, mas de uma construção consistente. Ao analisar o conjunto, percebemos que Rápida Vingança funciona quase como um relógio narrativo. Cada ação gera uma reação, e cada personagem avança em sua trajetória de forma coerente com suas motivações. Esse equilíbrio entre previsibilidade e surpresa é o que mantém o interesse ao longo de toda a projeção, preparando o terreno para a escalada dramática que veremos nos próximos blocos. Embora Rápida Vingança seja, à primeira vista, um filme de ação direta e brutal, ele se sustenta sobre uma base temática mais profunda. O eixo central é, evidentemente, a vingança menos. Mas o longa expande essa noção para discutir justiça, redenção e o peso moral das escolhas. Driver não é um herói, ele é um homem marcado pelo trauma, cuja vida foi reduzida a uma lista de nomes a serem riscados. Esse objetivo absoluto o mantém vivo, mas também o aprisiona. Ele não busca reconstruir a própria vida, não deseja se reconectar com afetos ou sonhos, sua jornada é circular e autodestrutiva. Cada morte o aproxima de um vazio inevitável. Tema da vingança. No filme, é tratado como um ciclo que nunca se encerra por completo, mesmo quando algumas mortes parecem justas aos olhos do público. O roteiro mostra que a violência reverbera, afetando inocentes e reabrindo feridas antigas. Esse ponto é especialmente evidente no encontro de Driver com o pastor que havia participado do crime original. Ao se deparar com um homem transformado, que dedicou a vida a ajudar os outros, Driver excita. Aqui, o filme apresenta um dilema ético. Se o objetivo da vingança é punir, o que fazer quando o culpado já se puniu e mudou? A resposta de Driver, e as consequências dessa escolha, ecoam no restante da narrativa. A justiça é outro pilar temático, mas ela parece distorcida, sob diferentes lentes. Para Driver, justiça é vingança pessoal, olho por olho. Para Cop, é um equilíbrio instável entre seguir as regras e se permitir transgressões que possam compensar falhas do sistema. Já para o Matador de Aluguel, a noção de justiça, e inexistente suas ações, são movidas por vaidade e desafio, não por causa ou princípio. Essa diferença filosófica entre os três personagens cria um subtexto sobre como a sociedade lida com punição e reparação, e como, muitas vezes, essas noções se confundem ou se corrompem. O filme também trabalha com a ideia de destino inevitável. Desde o momento em que Driver é libertado, há uma sensação de que tudo está pré-determinado, como se as cartas já estivessem na mesa. O modo como ele segue de alvo em alvo sem se desviar reforça essa noção de roteiro traçado. Ao mesmo tempo, os poucos desvios que ocorrem, menos hesitações, revelações e encontros inesperados, funcionam como pontos de inflexão que testam sua determinação. Isso se conecta ao arco do Matador, que vê a vida como uma série de desafios a serem vencidos, e ao de Cop, que vive como se o fim estivesse próximo, e nada mais pudesse alterá-lo. Simbolicamente, Rápida Vingança pode ser lido como um faroeste,
As estradas longas e desertas, o protagonista solitário e implacável, o confronto moral com adversários de códigos distintos, tudo remete à iconografia do gênero. Driver é o pistoleiro que retorna à cidade para ajustar contas. Mas em vez de um revólver, usa armas modernas. Em vez de cavalos, dirige carros potentes. Essa releitura do faroeste reforça a atmosfera de isolamento e a ideia de que, no final, o caminho do Vingador é solitário e árido. Outro ponto simbólico está na forma como o filme retrata as relações humanas. Driver, Cop e o Matador têm vínculos frágeis com outras pessoas, famílias distantes, relacionamentos desgastados, conexões superficiais. Isso sugere que a violência e a obsessão corroem laços afetivos, deixando os personagens isolados em suas próprias missões. O filme não oferece soluções fáceis para isso. Ao contrário, sugere que para alguns, o isolamento é uma consequência inevitável de suas escolhas. A trilha sonora de Clint Mansell também reforça esses temas. Suas composições mesclam batidas lentas e graves, criando um clima de tensão, que parece acompanhar o peso interno carregado por cada personagem. Em momentos mais introspectivos, a música recua, permitindo que o silêncio e os sons ambientes transmitam a sensação de vazio. Esse uso controlado da trilha ajuda a manter a narrativa focada na jornada emocional, e não apenas na ação física. Por fim, vale destacar o subtexto sobre a impossibilidade de uma vitória plena. Mesmo que Driver complete sua lista, o filme deixa claro que isso não apagará o trauma, nem devolverá o que foi perdido. A ideia de ganhar nesse jogo é ilusória, pois o verdadeiro preço da vingança é o próprio destino do Vingador. Essa camada trágica dá ao filme uma profundidade rara dentro do gênero, tornando-o mais do que apenas uma história de tiros e perseguições. A direção de George Tillman Jr. em Rápida Vingança é marcada por um controle rigoroso do tom e da atmosfera. Tillman não busca transformar o filme em um espetáculo exagerado, mas sim em um thriller contido, quase minimalista na sua construção. Ao evitar cortes excessivos e movimentos de câmera caóticos, ele permite que as cenas respirem e que a violência tenha impacto real. Em vez de se tornar um artifício estilístico vazio, essa decisão se alinha perfeitamente à personalidade do protagonista, direta, objetiva e sem espaço para firulas. Visualmente, o filme aposta em uma paleta de cores sóbria, com predominância de tons terrosos, cinzentos e azulados. Esse esquema cromático reforça a sensação de frieza e desapego emocional. As poucas cenas com cores mais vivas geralmente acontecem em momentos que envolvem o matador de aluguel, destacando seu estilo de vida extravagante e contrastando com a austeridade. Driver. Essa diferenciação visual ajuda a reforçar as diferenças de mundo e de mentalidade entre os personagens. A fotografia de Michael Grady se destaca pelo uso inteligente da luz natural e pelo aproveitamento das locações externas. Muitas sequências se passam em estradas longas e desertas, com a câmera captando a vastidão do cenário, o que reforça a sensação de isolamento. A composição dos quadros frequentemente coloca Driver sozinho no centro da imagem, cercado por espaços amplos e vazios, sugerindo tanto sua solidão quanto a inevitabilidade de seu caminho. Nas cenas de ação, Grady evita o excesso de cortes e aposta em enquadramentos que mantêm a clareza dos movimentos. Quando há tiroteios ou perseguições, o espectador consegue acompanhar a geografia do espaço, entendendo onde cada personagem está. Esse cuidado na mise-en-scène cria um senso de realismo e intensidade, que muitas produções do gênero, mais preocupadas com o ritmo frenético, acabam sacrificando. Outro ponto notável é o uso de enquadramentos fechados nos momentos de tensão emocional. Quando Driver confronta uma vítima, ou recebe uma revelação importante, a câmera se aproxima, captando microexpressões e transmitindo o peso psicológico da cena. Esses close-ups não são gratuitos. Eles funcionam como janelas para o estado mental dos personagens, mostrando raiva contida, hesitação ou resignação. Tillman também utiliza a direção para estabelecer contrastes narrativos. As cenas envolvendo o matador de aluguel, por exemplo, são mais dinâmicas e estilizadas, com movimentos de câmera mais fluidos e cortes mais rápidos, acompanhando sua personalidade inquieta e egocêntrica. Já as sequências de Cop têm um ritmo mais lento, refletindo sua fadiga física e emocional. Essa variação no estilo visual ajuda a diferenciar os núcleos da trama, permitindo que cada um tenha uma identidade própria. A trilha de Clint Mansell é integrada de maneira cuidadosa. A linguagem visual. Em várias cenas a música surge como um subtexto emocional,
sustentando o clima de suspense sem dominar a ação. Mansell alterna entre composições minimalistas, com poucas notas e ritmo compassado, e passagens mais intensas, marcadas por percussões graves. Esse trabalho sonoro complementa a fotografia, criando um conjunto estético coeso. O uso do silêncio também é um recurso poderoso. Em alguns momentos, especialmente antes de um disparo ou de um confronto direto, a ausência de música e a ênfase nos sons ambientes, respiração, passos, o zumbido distante de um motor menos, criam uma tensão palpável. Essa escolha reforça a sensação de que a violência é inevitável e iminente, permitindo que o espectador sinta o peso de cada segundo. Do ponto de vista de estilo, Rápida Vingança flerta com um neo-noir. A iluminação contrastada ou os personagens, moralmente ambíguos, e a atmosfera de fatalismo remetem a elementos clássicos do gênero. No entanto, Tillman adapta essa estética para um contexto contemporâneo, usando locações abertas e iluminação natural, em vez de ambientes urbanos. O resultado é um visual híbrido, que combina a dureza do realismo com a estilização sutil do noir. Em suma, a direção e a fotografia trabalham juntas para criar um filme visualmente coerente, no qual cada escolha estética está a serviço da narrativa e do desenvolvimento dos personagens. Não há exageros gratuitos, cada enquadramento, cada cor e cada movimento de câmera tem um propósito claro. Essa consistência contribui para a imersão do público, fazendo com que a experiência vá além de uma simples história de ação, transformando-se em um estudo visual e emocional sobre vingança, isolamento e destino. Em Rápida Vingança, o suspense não surge apenas da ação física ou das ameaças explícitas, mas também de um trabalho cuidadoso de ritmo narrativo. George Tillman Jr. e os roteiristas Tony e Joe Gayton estruturam a trama de forma a manter o espectador constantemente em estado de alerta, sem entregar respostas fáceis ou antecipar demais os acontecimentos. A alternância entre momentos de alta intensidade e pausas introspectivas é um dos elementos-chave para sustentar essa tensão. O filme começa já em movimento. Driver deixa a prisão, pega um carro e parte para sua primeira execução. Essa escolha narrativa joga o público diretamente no núcleo da história, evitando longas exposições iniciais. Não sabemos exatamente quem ele é, quais foram as circunstâncias de sua prisão, ou como os alvos estão conectados. Essas informações vão sendo reveladas gradualmente, o que mantém a curiosidade e o engajamento. É um exemplo claro de mostrar antes de explicar. Recurso que favorece o suspense. O ritmo do filme alterna entre aceleração e desaceleração calculadas. Quando acompanhamos Driver em uma caçada, o tempo parece comprimido. Diálogos são escassos, a montagem é mais rápida e a ação é direta. Já nas sequências que envolvem Cop ou o Matador de Aluguel, o tempo se expande, permitindo diálogos mais longos, investigações e até momentos de reflexão. Esse contraste impede que o filme se torne previsível, já que o espectador nunca sabe se a próxima cena será um confronto violento ou um momento de revelação sutil. A presença de múltiplos pontos de vista também é um recurso eficaz para criar suspense. Ao cortar de Driver para Cop e depois para o Matador, o filme constrói uma rede de expectativas. Sabemos que essas linhas narrativas vão se cruzar, mas não temos certeza de como ou quando. Esse vai e vem mantém a tensão alta, pois cada núcleo traz informações novas que o outro ainda não possui, aumentando o senso de inevitabilidade do encontro final. Um dos elementos mais inteligentes na construção do suspense é a forma como o roteiro insere dúvidas morais nos momentos de decisão. Quando o Driver encontra o pastor, por exemplo, a cena é carregada de tensão, não porque há risco físico imediato, mas porque existe um embate psicológico. Será que ele vai matar um homem que claramente mudou de vida? Essa incerteza faz com que o suspense vá além do perigo físico, entrando no campo do dilema ético. O espectador, nesse ponto, está tão interessado na decisão de Driver quanto estaria em uma fuga de carro. Tillman também sabe usar o espaço físico para potencializar o suspense. Locais abertos e desolados, como estacionamentos vazios e estradas desertas, transmitem a sensação de vulnerabilidade. Não há para onde fugir, e cada ruído pode anunciar a chegada do inimigo. Já em ambientes fechados como corredores ou escritórios, a proximidade física aumenta a tensão, pois qualquer movimento brusco pode ser fatal. Essa variação de cenários contribui para que o suspense não dependa apenas do roteiro, mas também da ambientação. A trilha de Clint Mansell é usada com precisão cirúrgica para manipular o ritmo. Em cenas de perseguição, as batidas,
aceleram o pulso do espectador, enquanto nos momentos de hesitação ou investigação, a música recua, permitindo que o silêncio crie expectativa. Essa dinâmica sonora funciona como um metrônomo emocional, guiando a reação do público. Outro ponto importante é o uso de cliffhangers internos. Em várias cenas, quando estamos prestes a ver um confronto ou uma revelação importante, a narrativa corta para outro núcleo, forçando o espectador a esperar. Esse artifício mantém a atenção constante, pois cada vez que voltamos àquele momento interrompido, a tensão acumulada torna o impacto maior. O filme evita o erro comum de saturar o público com ação ininterrupta. Há espaço para que os personagens respirem, e nesses intervalos, Tillman planta informações que mais tarde serão cruciais para o clímax. O resultado é um equilíbrio delicado, a ação suficiente para satisfazer o público do gênero, mas também a construção de atmosfera para quem aprecia um suspense mais elaborado. Assim, Rápida Vingança não é apenas sobre quem atira, mais rápido, ou quem dirige melhor. É sobre como cada passo, cada pausa e cada olhar podem ser usados para criar expectativa. Esse cuidado no ritmo narrativo garante que, mesmo sem explosões constantes ou lutas espetaculares a cada minuto, o filme mantenha um fio de tensão que se estende até o último ato, quando todas as peças finalmente se alinham para o confronto decisivo. Além dos protagonistas Driver, Cop e o matador de aluguel, Rápida Vingança apresenta personagens secundários que, embora com menor tempo de tela, exercem um papel crucial para aprofundar a trama e destacar nuances emocionais que enriquecem o filme. A ex-namorada de Driver é um desses elementos narrativos. Sua presença, ainda que breve, serve como um contraponto essencial para mostrar que Driver já viveu momentos em que teve a chance de construir uma vida diferente, com afeto e esperança. Sua recusa em retomar o contato com Driver ressalta o isolamento em que ele se encontra. Ela simboliza uma porta fechada para a possibilidade de redenção ou reconexão. E o fato de Driver não insistir revela seu apego à missão de vingança como um propósito absoluto. Essa personagem reforça a ideia de que, para Driver, seu caminho é solitário e autoimposto, reforçando a carga trágica do protagonista. Outro personagem de destaque é a esposa do policial, Cop. Ela aparece como uma figura distante e quase resignada, refletindo as consequências das escolhas de seu marido. Sua presença traz ao filme um olhar sobre o preço pessoal que o trabalho policial pode cobrar, especialmente quando envolve um agente moralmente complexo como Cop. A relação entre eles sugere um casamento desgastado pela falta de comunicação, dependência química e segredos. Esse contraste entre a vida pública e privada de Cop aumenta a complexidade do personagem, mostrando que para além da busca pela justiça ou pelo controle, ele também é um homem vulnerável e marcado. A noiva do matador de aluguel é outra figura que traz humanidade a um personagem que, à primeira vista, parece movido apenas pela vaidade e pela adrenalina. Sua inquietação e questionamento sobre o estilo de vida do noivo indicam um conflito interno, um desejo por estabilidade que contrasta com a natureza imprevisível e violenta do matador. Ela funciona como um espelho para as possibilidades que esse personagem pode perder caso continue nessa trajetória autodestrutiva. Esse contraste cria uma camada emocional que eleva o filme para além do simples jogo de perseguição. Além disso, há personagens que aparecem como vítimas ou cúmplices na trama de vingança de Driver. Embora seus papéis sejam menores, eles ajudam a montar o mosaico de uma rede de traições, arrependimentos e consequências. Alguns desses personagens refletem diferentes respostas ao passado criminoso. Uns tentam se redimir, outros continuam envolvidos em atividades ilícitas. Essa diversidade ajuda a humanizar o universo do filme, mostrando que as consequências do crime e da violência atingem pessoas em múltiplos níveis. Esses personagens secundários têm ainda a função de reforçar os temas centrais de isolamento e redenção. Eles evidenciam que os protagonistas, apesar da intensidade de suas missões, não estão imunes ao impacto das suas escolhas. O filme, dessa forma, evita uma narrativa maniqueísta e superficial, e em vez disso constrói um panorama mais complexo, onde cada indivíduo é multifacetado, marcado por suas decisões e circunstâncias. O impacto narrativo desses personagens também está na forma como suas relações e atitudes influenciam as decisões dos protagonistas. Por exemplo, a hesitação de Driver diante do pastor, a tensão crescente entre o matador e sua noiva, e o desgaste no casamento de Cop são elementos que interferem diretamente no desenvolvimento dos atos principais. Esses detalhes contribuem
para que as ações dos protagonistas sejam vistas não apenas como impulsos individuais, mas como reações complexas a um entorno emocional difícil e conflitante. Outro aspecto interessante é que esses personagens secundários funcionam como pontos de ancoragem para o espectador. Eles trazem momentos de humanidade e emoção que equilibram a dureza da violência e da vingança. Ao criar esses momentos, o filme evita que o público se distancie da trama ou enxergue os protagonistas apenas como máquinas de ação. Em vez disso, amplia a empatia e a compreensão sobre as consequências reais de um ciclo de violência. No conjunto, os personagens secundários em Rápida Vingança ampliam a profundidade da narrativa, enriquecendo o universo do filme e fortalecendo suas mensagens centrais. Eles ressaltam a complexidade das relações humanas e o preço do isolamento emocional, temas que reverberam no arco de cada protagonista. Essa atenção aos detalhes contribui para que o filme seja mais do que um simples thriller de ação. É um estudo sobre perda, redenção e as múltiplas facetas do ser humano diante do conflito e da dor. O clímax de Rápida Vingança representa o ponto culminante da tensão construída ao longo do filme, reunindo as trajetórias dos três personagens centrais, Driver, Cop e o matador de aluguel, em uma sequência carregada de emoção, ação e decisões decisivas. Essa convergência final não é apenas um confronto físico, mas também o ápice das tensões morais e psicológicas que permeiam toda a narrativa ao longo do filme. Driver persegue seus alvos com uma determinação quase inabalável, impulsionado por seu desejo de vingança. Entretanto, no clímax, essa determinação é posta à prova de forma contundente. A sequência mostra o peso das consequências das escolhas que ele fez. Não há vitórias claras ou triunfos fáceis, apenas o custo humano e emocional de sua missão. A forma como o Driver lida com essa realidade é crucial para o desfecho do personagem, revelando que, para ele, a vingança é um fardo tanto quanto uma necessidade. Cop, o policial veterano, tem sua trajetória também concluída nesse momento decisivo. Durante o filme, sua luta contra o vício e sua própria fragilidade física dão a ele uma aura trágica, quase como um homem que luta contra o tempo e contra seus demônios internos. No clímax, sua presença ganha peso dramático. Suas ações e decisões refletem uma busca por redenção e uma última chance de fazer a coisa certa. O confronto final mostra um homem dividido entre o senso de dever e a consciência das limitações pessoais, o que adiciona uma camada de complexidade ao tradicional papel do policial no cinema de ação, o matador de aluguel. Com sua juventude e arrogância, representa o lado mais imprevisível e autodestrutivo do filme. Sua busca por emoção e desafio é levada ao extremo no confronto decisivo, onde a adrenalina atinge seu ponto máximo. Sua relação com a noiva e suas próprias dúvidas internas vêm à tona nesse momento, oferecendo uma visão mais humanizada do personagem que, até então, parecia movido apenas pela vaidade. O clímax, portanto, funciona como um momento de revelação e autoavaliação para ele. Em meio ao caos da violência, a sequência final é marcada por um equilíbrio entre ação e emoção. Os tiroteios e perseguições são coreografados com precisão, evitando o excesso o realismo da violência. Essa escolha reforça o impacto das cenas, fazendo com que cada movimento e cada decisão pareçam carregados de tida até o último instante, com surpresas que evitam o previsível do público. Outro aspecto importante do clímax é a resolução das questões morais que o filme levantou. Driver, Cop e o matador. Limites e dilemas éticos. As escolhas feitas nesse momento final têm a complexidade dos personagens e a ambiguidade moral que permeia todo o filme. Não há um bem absoluto ou um mal claro. Interna constante entre o que cada um deseja, o que deve fazer e o que é possível. O desfecho do filme mantém essa ou finais felizes convencionais. As consequências da vingança são mostradas de forma crua, deixando claro que a violência sexual pode levar a um ciclo interminável